Shalom, bom dia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã estarmos aqui diante da tua presença. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a entender os teus propósitos e desígnios para cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu entrar exatamente no que eu preparei aqui para hoje, eu queria dizer algo que eu creio demais. Sempre tem alguém nos esperando. Tem uma pessoa, pelo menos, está te esperando. Você acertar a tua vida, acertar o teu ministério, acertar a tua chamada, porque tem alguém te esperando. Tinha um pastor que falava assim, tem um povo te esperando. Então, de repente, a gente pensa num povo, a gente pensa numa igreja, pensa numa multidão, pensa num monte de coisa, né? Como quando eu ouvia isso eh, no meu início no evangelho, que de vez em quando ele falava isso, que tinha um povo nos esperando, e eu pensava sempre nisso, tem uma igreja, então um dia eu vou ser pastor, vai ter uma igreja muito grande, porque tem um povo me esperando. Mas hoje eu entendo, né, depois que a gente amadurece, entende algumas coisas, que tem um povo esperando todo mundo, na verdade. E tem um povo esperando você se posicionar, romper em certas áreas, porque a tua voz vai fazer diferença para esse povo. E esse povo pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o marido, a mãe, o pai, a avó, a tia, o patrão, o funcionário. Teu povo pode ser uma pessoa. E se você ganhar essa pessoa, e se realmente você cumprir o teu ministério sobre essa pessoa, você vai ter cumprido 100% do teu ministério. E isso é muito interessante. Porque, de repente, o teu chamado é aquela pessoa, ou aquela empresa, ou aquela casa, ou aquele filho específico, e você fez isso. Aí você cumpriu o teu ministério na totalidade. A tua chamada, você vai chegar diante do Senhor com a tua chamada feita, completa. Mas se nós não nos posicionarmos e deixarmos esse povo para trás, ainda que seja uma pessoa, ou duas, ou três, nós chegaremos lá com a nossa missão sem ser cumprida. Então, eu quero que você medite um pouco nisso, analise a sua vida. O que está faltando para você ter autoridade no mundo espiritual? O que está faltando para você realmente poder liberar essa palavra e essa palavra entrar? Pastor, mas eu estou falando com o meu filho faz desde quando ele nasceu, desde que ele estava na minha barriga. Eu profetizo, eu falo, mas ele não me ouve, ele não me entende. Talvez o lugar espiritual que você está falando desde quando ele está na barriga não seja o lugar ideal que vá tocar o coração dele. Talvez realmente ele não vá te ouvir, porque não é porque você e eu vamos nos colocar na posição que as pessoas vão nos ouvir. De repente, nós dependemos da decisão e do ouvido espiritual das outras pessoas. Mas se nós checarmos tudo o que nós temos que fazer e colocarmos isso em prática, a nossa parte é feita, a nossa parte está feita. Aí depois, se o marido, a esposa, a avó, o avô, a tia, qualquer um vai ouvir ou não, aí já não é com as nossas vidas. Então se prepare, porque tem um povo te esperando. Não retarde mais isso, em nome de Jesus. Amém? Ontem, então, a gente estava falando a respeito de algumas coisas que a gente vê do nosso dia a dia, muitas vezes, e que a gente acaba não dando muita atenção, e eu quero falar aqui algumas coisas com os irmãos para que a gente entenda é, como a gente pode se movimentar. Às vezes é uma coisa simples, mas que a gente não vê, que a gente não percebe e que a gente acaba não fazendo. Uma coisa que não está marcada aqui hoje, mas que eu quero falar disso, é a respeito de nós que olhamos para resultados. Então, o que acontece? Vamos pegar a minha vida como exemplo. Eu sou açougueiro desde criança, mas o meu resultado financeiro, ele não chama atenção de ninguém, porque eu empreendi muita força para ter um resultado muito raso. E o que sobrou para mim, para quem conhece a minha história, sabe que é pela pura misericórdia do Senhor. Ou seja, se você analisar a minha vida profissional pelo meu resultado financeiro, você vai falar o quê? Esse senhor, ou esse homem, ou esse, sei lá o que você quiser me chamar, não sabe nada de açougue. Porque se ele soubesse alguma coisa, ele teria ficado com uma situação financeira boa. E você estará enganado, porque eu sou um bom profissional. Eu sei bastante coisa de açougue,
que eu posso ensinar, eu posso passar, não tenho esse objetivo, não quero fazer isso, mas eu estou falando assim, eu tenho uma bagagem que serve para quem está no ramo, para quem gostaria de iniciar ou para quem já está. Só que eu não chamo atenção. Se eu lançar um curso hoje no YouTube sobre cortes de carne, sobre linguiça, sobre qualquer coisa, eu praticamente não acontecerá nada, porque a pessoa ela vai querer saber, mas aonde é o teu açougue? Qual o teu resultado? O que você conquistou com isso? O que você fez com isso que você vai me ensinar? Porque eu não vou me expor a um ensinamento que você não obteve o resultado. E nós podemos perder a bênção porque nós não vamos ouvir ou nós não vamos nos expor a um ambiente onde o resultado não teve aquilo que nós esperávamos. Então, se você não ficou rico com isso, logo você não tem nada para me ensinar. E nós estaremos nos perdendo. Então, nós estaremos nos perdendo como na parte de aprender como família, de aprender como em ministério, aprender na vida financeira, vida profissional. Eu tenho aprendido com um monte de gente aqui, num monte de área, inclusive em áreas financeiras, que não foram bem-sucedidas. Mas eu escuto um testemunho, eu escuto uma linha de raciocínio, eu escuto o jeito que a pessoa arquiteta o negócio, e eu tenho aprendido. E hoje em dia não tem ninguém aqui rico, milionário no nosso meio, para falar assim: olha, o que ele sabe o tornou milionário, então eu tenho que aprender isso. Não. Eu vou até dar um exemplo, o irmão Ângelo. Sempre que eu converso com ele na área profissional, eu belisco alguma coisa. E ele não é rico. Ele não é um cara que está nadando em dinheiro. Ele está reestruturando a vida dele agora, financeira, mas ele tem uma bagagem tremenda. E agora? Agora eu pego essa bagagem do irmão Ângelo, desprezo, falo assim: ah, não, o cara não sabe nada. Se ele soubesse alguma coisa, eu estava rico. Se ele soubesse alguma coisa, já teria montado uma empresa. Ele sabe e sabe muito. Ele entende das coisas e entende demais. Mas não deu certo financeiramente ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Eu creio e decreto sobre a vida dele que ele vai romper e vai dar certo financeiramente da forma até que ele anseia, em nome de Jesus, e no propósito que o Senhor tem para a vida dele. Mas hoje, se nós deixarmos de ouvir o irmão Anjo nessa área é, de, de, de pessoal, de formação, de empresa, de trabalho em equipe, de venda, nós vamos perder. E talvez você não se exponha à vida dele porque você não tem um resultado. Pastora Margarida, outro exemplo que nós conhecemos. Hoje não tem um ministério com a porta aberta, mas é pastora, é pregadora, ela tem uma unção e uma autoridade tremenda, mas os percalços da vida lhe foram desfavoráveis. E hoje ela está trabalhando numa igreja virtual. E se as pessoas forem orar, falam assim: ah, não, se ela pregasse alguma coisa, se ela tivesse unção, se ela fosse alguma coisa, ela estaria com uma igreja grande. Negativo. Ela hoje está aqui pregando no nosso ministério, esperando o que Deus vai fazer na vida dela. Mas ela é pastora, tem unção, tem conhecimento, tem entendimento, tem um monte de coisa. Você pode aprender muito com ela como pastor. Eu aprendo muito com ela também, observando o que ela fala, o jeito que ela prega, a autoridade que ela tem, os lugares espirituais que ela entra em fé, como ela se manifesta numa coisa ou noutra. Eu tenho aprendido com a vida dela, entendeu? Aprendo muito. E cada um aqui vai ter o seu exemplo. Cada vida, você então, eu quero que você fique incentivado na tua vida, que não é porque você não teve um resultado financeiro, ou um resultado no ministério, ou um resultado em família, que você não sabe nada, muito pelo contrário. Eu quero que você olhe para a tua vida e você perceba, eu mesmo fiquei frustrado por muito tempo, por falta de resultado financeiro. Porque eu olhava e falava: cara, se isso aqui funcionasse, eu estaria rico, estaria pelo menos com uma finança mais saudável. Eu me enganei por muitos anos. Hoje eu entendo que eu sou profissional, eu sei trabalhar, eu sei do que eu estou falando. Se pegar para fazer, eu vou fazer. Se eu pegar para ensinar, eu vou ensinar. Só que eu não obtive um resultado financeiro porque tinha outras coisas me prendendo e me represando para que eu não fluísse naquilo. Então, a pastora Margarida é pastora para mais de metro. Tem unção, tem autoridade, tem tudo. Só que existia um cenário ao redor dela que precisava ser vencido, que ela está vencendo agora, para que ela pudesse fluir. Então, não misture isso. Então, na tua vida, não perca, não se deixe ser bombardeado
pelo resultado que você não obteve ainda, e nem despreze o que o outro tem por não ter o resultado que você esperava que aquela pessoa tivesse. Amém? Então, medita nisso daí. Dá uma olhadinha na tua vida, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui, então. Não dê desculpa. Nós falamos já sobre isso. Nós somos, assim, tentados a dar desculpa. E o que nós vamos ter de palavra para isso? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, na verdade, o que acontece? Nós preferimos aquilo que aparece. Porque a obediência, muitas vezes, ela é algo que passa desapercebido. Você só obedeceu, ficou de boa ali e acabou. Ninguém viu, não teve vulto, não teve volume a obediência. Você não saiu na foto. Por que que Saul preferiu sacrificar? Porque no sacrifício ele sai na foto. No sacrifício, o volume do que ele está fazendo é alto, chama atenção. Mas aí ele é repreendido pelo profeta. Ó, melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor você não sair na foto fazendo o que Deus mandou do que você sair na foto fazendo o que Deus não mandou. E aí depois ele vem fazendo o quê? Dando uma lista interminável de desculpas. Ah, porque o senhor não chegou. Ah, porque o povo. Ah, porque... Então ele tergiversava, ele trocava a versão. Ele entrava num devorteio, num adaptation, para falar, não, mas é assim que a banda toca, precisa fazer isso, porque afinal. Então, que nós sejamos removidos de todo o ambiente de desculpa. Você e eu vamos ter que assumir o nosso problema de frente. Falar assim, cara, eu não faço isso porque eu sou orgulhoso, eu não faço isso porque eu minto, eu não faço isso porque eu não gosto, eu não faço isso com essa pessoa porque eu não vou com a cara dela. Você vai ter que encarar isso. Você vai ter que parar de dar desculpa. Então, hoje o Senhor quer nos remover desses ambientes de ficar dando desculpa. Porque, de repente, você tá fazendo, você sabe por que você não está fazendo. Ou você sabe por que você está fazendo, lá no fundo. Mas você não quer que as pessoas percebam isso. Aí você vai fazer o quê? Vai dar desculpa. Só que Deus está vendo isso. E você e eu, nós não estamos aqui para agradar a homens, a instituições. Ah, meu pastor nem percebe quando eu estou dando uma desculpa. Ele entende, ele até fala que tá bom. Mas e daí? O que que vai mudar? Eu posso até falar para você, quando você me der uma desculpa, posso falar assim: ah, tá bom, irmão. Deus abençoe, tá bom, irmão. Tá acontecendo isso? Beleza. Mas você, lá no fundo, sabe que não é isso. Então, vai entrar num ambiente de você ficar dando desculpa. Você pode até me enganar, como teu líder, pode até enganar o teu líder espiritual, pode até enganar teu marido, tua esposa, mas você estará dando desculpa. Mas a Deus, como que você vai enganar? Que ele já sabe dos teus pensamentos antes que ele se formasse na sua cabeça. Que ele já sabe que você ia dar desculpa, que você vai trocar a versão, que você vai dar um jeito de sair na foto, porque você quer aparecer. E se nós não assumirmos isso, nós vamos continuar dando desculpa, até morrermos, até perdermmos o reinado. Porque Saul não assumia isso. Ele ficava nessa atmosfera de dar desculpa, de esconder aqui, de aparecer lá, de não fazer o que era para fazer o que ele queria fazer. E isso fez com que ele perdesse o reino. Isso fez com que Deus tirasse o reino dele e passasse para outra pessoa. E isso fez até que um profeta fosse repreendido, viu? Até quando você vai ficar esperando ou aprovando quem eu já não estou mais aprovando? O profeta foi repreendido por causa da vida de Saul. Porque Deus falou assim, cara, o que você está vendo, eu estou vendo totalmente o contrário. Vamos embora, estou falando para você que acabou. Então, eu creio que por quê que o profeta ficou um pouco perdido no que ele tinha que fazer? Porque o volume, o vulto do que Saul fazia impressionava até o profeta. Aquilo que ele mostrava no ambiente terreno trazia uma coisa e falava assim, mas será que passou mesmo? Porque olha o que ele faz. Olha como ele se comporta, olha como ele se interessa, olha como ele... Mas Deus está falando, viu, eu não estou mais aí. Ele está fazendo algo só por causa dele mesmo. Eu não estou habitando mais nesse negócio, acaba com isso. Para de assinar embaixo da onde eu não estou assinando. Você é um profeta para trazer a realidade do céu. E não tem mais realidade na vida de Saul. Sai disso. E acabou. Então nós vamos precisar parar de dar desculpa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Segundo ponto para hoje. Comer o melhor de você e não comer o pior dos outros. Nós temos aquela palavra, se queres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas eu peguei um outro versículo aqui,
que eu achei bem legal. Deixa eu só achar ele aqui. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55, 2 e 3. Eu vou usar esse versículo para dois exemplos de hoje, mas vamos no primeiro. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Então, nessa segunda parte desse versículo, nós vamos usar a primeira parte numa outra coisa, mas aqui, ó, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Então se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, e tem essa palavra aqui que eu achei muito boa para isso. Então ele está falando de uma fina refeição. Então o que nós temos entendido? Que nós somos terra, e nós temos comido muito mal da nossa própria terra. Eu e você, muitas vezes. Porque nós não nos deixamos, nós não ouvimos, nós não escutamos, nós não mudamos a nossa terra. Então nós ficamos nos alimentando dos mesmos fracassos, das mesmas dores, das mesmas decepções, das mesmas tristezas, porque nós não reciclamos essa terra. Nós não estamos ali adubando, arando, plantando outra coisa para a gente ter um alimento diferente na nossa terra. Está frutificando no mesmo lugar de às vezes 30, 40, 50 anos atrás. Então aquela dor, aquela decepção, aquela tristeza, aquela palavra, aquele trauma, aquela queda, aquela angústia, aquela traição que nós passamos lá, sei lá quando, ela se renova praticamente diariamente, ou pelo menos no seu tempo de frutificar. Se você prestar atenção, nós vamos ver que tem coisa que parece assim, cara, acabou isso aqui. Não é que acabou, é que não é tempo de frutificar, mas quando chega no tempo, aquele negócio nasce de novo. A mangueira está lá, mas ela não está dando fruto, então ela não te chama atenção, é só uma árvore. Mas chega lá, final do ano, ela vai dar as mangas dela. Aí você fala, nossa, voltou tudo de novo, a manga está aqui. Por quê? Porque você não arrancou aquilo. Deus está nos convidando, vai me ouvir, vai comer o melhor da sua terra. Eu tenho finas refeições para vocês, mas vocês insistem em deixar plantado e frutificando as coisas velhas e não plantam para que frutifique daqui a pouco as novas. Vai me ouvir, vai realmente colocar as coisas para funcionar, lance essa semente nova que está chegando na tua vida, arrancando aquelas árvores antigas, aquelas plantas antigas, arranca tudo isso primeiro. Ara essa terra, aduba bem ela e lança a semente nova. Aí daqui a pouco vai ter uma árvore e daqui a pouco vai frutificar e você vai comer a mais fina refeição. Então é isso que Deus tem para nós. Uma fina refeição. Eu achei da hora essa tradução, achei bonita essa tradução. Uma fina refeição. Por quê? O que Deus está falando aqui? De uma comida dessa terra? Amém, mas Deus está falando, viu, eu tenho uma comida do céu para você. Eu tenho uma fina refeição. Para de comer os angu com caroço dessa terra. Para de comer essas porcarias que a iniquidade deixou para vocês. Para de comer isso que vocês herdaram de Adão. Coma a mais fina refeição. Se alimente do céu, mas tem que plantar isso. E nós achamos que isso vem no automático. Nós achamos que isso... Não, agora eu estou na igreja, agora eu estou ouvindo a palavra, e agora nunca mais eu vou comer aquilo, agora eu vou comer só a fina refeição do céu. Você vai ter que se posicionar para isso. Porque se você não arrancar aquela árvore, se eu não arrancar aquela tristeza, aquela amargura, vai ficar lá. Ela está dando fruto do mesmo jeito. E é por isso que nós passamos pelos dissabores, pelos desprazeres, de tempos em tempos. Porque nós estamos ainda nos alimentando exatamente no mesmo lugar. Mas já está cheio de semente nova. Já tem um monte de coisa nova que poderia estar plantada. Ou então nós temos as duas coisas. Nós plantamos as coisas novas e já começamos agora a comer finas refeições, mas ainda comemos lavagem. Já comemos coisas novas que vêm do céu, mas continuamos comendo porcaria que já tínhamos, que já gerávamos aqui de coisas passadas.
E Deus está falando, viu, limpa isso tudo. Fica só com as finas refeições. Use a inteligência espiritual. Aplique realmente isso que você está aprendendo para sair desses ambientes e romper com esse negócio. Dá para ser diferente a vida. Eu tenho entendido, ontem conversei algumas coisas com a minha esposa, dá para ser diferente a vida em muitas áreas. Nós ficamos, de repente, sufocados, ficamos, de repente, presos em muitos ambientes, porque nós damos muita voz ainda àquilo que já não é nem para tocar mais no assunto. Existem coisas na nossa casa que nós estamos proibidos de falar, porque não adianta. Tanto eu como ela. Esse assunto nós não falamos mais. Por quê? Porque toda vez que falava daquele assunto, saía um problema, porque nós estávamos requentando aquela situação. Então hoje nós não falamos mais. Ah, mas isso aí é uma forma de vocês darem uma disfarçada. Não, isso é uma forma de silenciar essa frequência diabólica. Você silencia essa frequência, você não dá voz mais para aquele ambiente. E agora tem outros passos, vai arrancar esse ambiente, vai plantar outra coisa no lugar, até que aquilo vai ser totalmente solucionado. Mas tem coisa que dá para você fazer já agora. Silencia, para de dar potência para isso. A frequência está vindo, mas fica quieta. É o vigiai. Oramos muitas vezes, mas vigiamos pouco. Vigiai e orai. Então a frequência vem aquele negócio, fala, pastor, quando eu ouvi, formou um negócio dentro de mim assim, aí veio quando me soltou. Por que que nós soltamos? Porque nós estamos cheios daquilo. Mas o que o senhor está falando? Vigia, fecha a boquinha, fica quietinha. Porque depois daquilo, o negócio estava começando a entrar no eixo. Mas depois daquilo volta tudo lá no começo. Porque nós suscitamos de novo, nós demos voz de novo, nós abrimos o mundo espiritual de novo para aquela situação. E aquilo fica reverberando na nossa casa, na nossa mente, na nossa alma. Aí até isso assentar a poeira de novo, nós vamos lá, mexemos tudo de novo. Então não é mais para estar falando de certas coisas. É jogar fora isso. Acabou, esse assunto está encerrado e nós vamos trabalhar até ele sair completamente da nossa vida. Mas agora, pelo menos o que eu posso fazer é vigiar para não ficar dando voz para ele. Isso você pode fazer hoje. Isso você pode fazer uma lista aí, se você quiser. Senta com o teu esposo, com o teu filho, com o teu patrão, e fala assim, olha, cara, esse assunto aqui, ó, você percebe que todas as vezes que a gente fala dele, nós não chegamos a lugar nenhum, a não ser um lugar de dissabor, de desprazer, de dor, de mágoa, de ofensa, de... Você percebe isso? Vamos parar de falar nisso, então? É uma coisa para a gente comer as finas refeições. É uma coisa para a gente comer o melhor da nossa terra. E parar de comer o pior também da terra dos outros. Porque às vezes você percebe que você está bem, você está louvando, você está adorando, você está de boa, você está tranquilo, você está em comunhão com Deus. Mas a pessoa chega do teu lado e ela fala uma frase, ou às vezes ela fala uma palavra. Você percebe como aquilo acaba com o seu dia, ou acaba com a sua noite? Você estava em paz, para ter uma noite de sono tremenda. Mas uma fala da sua esposa, do seu marido, antes de falar o boa noite, porque depois nem boa noite fala mais, ele acaba com a sua noite. Por quê? Porque ele libera algo da terra ruim dele e você come. Aí você passa a noite em claro, passa a noite chorando, passa a noite remoendo tudo aquilo. Por quê? Porque ele não vigiou, ou talvez você não vigiou. E aí lançamos aquela porcaria que está dentro de nós ainda, e como nós não estamos vigiando, nós comemos aquilo. E entramos nesse ambiente, então, de comer o ruim dos outros. Então, em nome de Jesus, entre nesses ambientes de comer o melhor da nossa terra. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que está em dois lugares o negócio. Só um minutinho. Próximo tópico aqui. Te pediram opinião? Tem um versículo que fala assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, às vezes a gente passa muito por isso. Principalmente liderança, em qualquer aspecto. Pai, mãe, patrão, pastor, você passa muito, a gente passa muito essa tentação. Porque às vezes a pessoa, ela só precisa de um ouvido. Por isso que Deus está falando assim, ó, seja pronto para ouvir, tardio para falar.
e tardio em irar-se. Mas vamos parar só aqui, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas a pessoa ela começa a falar e você já não está sendo mais ouvido. Você já está sendo boca. Você está desesperado para falar. Você não vê a hora de dar uma brecha dela naquela parte que ela respira para continuar falando, você já interrompe. E aí você já toma conta do assunto. E eu vou falar a verdade para vocês, eu tenho detestado gente assim. Detestado no sentido assim, cara, é muita falta de educação, é muita falta de respeito, é muita desonra, porque a pessoa, ela toma conta do assunto, ela não é dona do assunto, não pediu a opinião dela, tô só precisando de um ouvido. E daqui a pouco ela começa a falar e ela fala mais do que você que foi desabafar. É horrível isso. Então, em nome de Jesus, faça uma leitura de quando você estiver conversando com alguém. Quem é o dono do assunto? Ah, o meu marido é o dono do assunto e ele precisa falar. Então ouça, irmã, por favor. Não espere uma brechinha dele respirar e comece a falar. Sabe por quê? Porque de repente ele vai até entregar na tua mão aquilo que você está orando para saber e você, por falta de sabedoria, por precipitação, por não ser tardia no falar, você interrompe e ele não fala mais. Porque a boca fala o que o coração transborda. Então, quanto mais você ouvir o teu marido falar, mais chance você vai ter dele trazer na tua mão o lugar espiritual que ele está naquela situação que você quer saber. Mas por falta de sabedoria, você tem jogado essa oportunidade fora, porque você precisa falar. Porque você precisa dar a sua opinião. Ele não te perguntou nada. Pediram a tua opinião? Pediram, então fala. Não pediram? Ouça. Ouça. Então, tem gente que vem, às vezes, a pessoa só quer conversar comigo e com a pastora. Ela quer falar. Aí, o que que eu faço? Eu tenho ouvido. Aí eu falo assim, irmão, se você precisar de alguma ajuda nisso aí, me dá um toque. Eu já entendi essa situação. Beleza. Encerra a conversa. Porque, às vezes, naquele momento, naquele dia, não é porque eu sou pastor que eu tenho que ter uma resposta, uma opinião, uma direção, um negócio, uma revelação, para tudo. E ainda que eu tenho, se não pedirem a minha opinião, eu vou ficar com a minha boca fechada. É que geralmente, quando a gente vem para o atendimento, é porque a pessoa está atrás de uma opinião. Ela está atrás de uma oração. Mas tem vezes que a gente faz uma leitura que a pessoa não quer opinião. Ela não me pediu opinião. Fala, pastor, posso falar um pouco? Dá para você me ouvir um pouco? Quando fala isso, irmão, fica atento. Se a sua esposa falar para você, amor, dá para você me ouvir um pouco? É porque ela está cheia, ela quer falar e ela não está pedindo a tua opinião. Entenda isso. Então você seja pronto para ouvir e tardio para falar. Só fale quando Deus mandar você falar. Aí tem uma irmã que fala assim: ai, meu marido fala tão pouco, mas também você não fecha a boca? Como que ele vai falar? Fala para mim, me explica, tenta me explicar. Quiser abrir o microfone, aí você fala. Ai, pastor, eu queria que meu marido se abrisse mais. Talvez se você ficasse com a boca fechada, se você desse oportunidade para o coitado falar, porque não tem condição, irmão. Ah, eu queria tanto. Você quer ouvir, mas você não fecha a boca. Vai ficar como? Os dois falando ao mesmo tempo? Aí você briga com ele e fala assim: deixa eu falar. Espera um pouco, você já falou bastante. O cara falou 30 segundos. Aí você despinguela a falar. E ele só queria um ouvido. Aí você fala 5 minutos, ele vai falar alguma coisa. Fala, não, peraí que eu tô falando. Você já falou 10 vezes mais que ele ou que ela. E você ainda fica brava e sai da conversa com a razão. Porque você não foi sábia, você foi irresponsável com aquela oportunidade que Deus te deu, você não foi pronta para ouvir, não foi tardia para falar, e o teu marido ou a tua esposa que está errada ainda. Você ainda sai com a razão. E às vezes está acontecendo algo que você pediu. Senhor, prepara, meu marido é tão fechado, minha esposa é tão fechada, meu filho, eu não conheço nada do mundo dele. Queria tanto ouvir meu filho, queria tanto saber o que passa na cabeça dele. Aí o filho senta e fala assim: pai, eu olhei um vídeo de mulher pelada. Você tá vendo? Aí pronto. O cara ia começar a falar para você o que ele tá fazendo. Porque depois do vídeo da mulher pelada, aí ele foi numa casa de prostituição, aí ele tá se masturbando, aí ele ia contar tudo para você. Aí ele ia colocar a vida de pecado dele na tua mão. Mas aí você já
irou. Aí entra na terceira parte lá. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Por que nós temos esse caminho? Porque quando você ouve e aquilo traz ira, você vai falar, porque você já quer colocar a tua opinião. Tá vendo? Você nasceu na igreja, não foi isso que eu te ensinei. Agora Deus vai fazer isso, agora Deus vai fazer aquilo, você vai perder a bênção, você tá isso, você tá aquilo, e você vai falar aquele monte de coisa no ouvido do teu filho, vai bater, vai exortar, vai repreender, vai castigar, vai tirar mesada, não vai deixar jantar, nem almoçar um mês, e você perdeu a bênção. Porque nós não fomos sábios, não fomos tardios em falar, não fomos tardios em nos irar. E fechamos a boca que Deus estava trazendo na nossa mão para a gente ter como orar, como aconselhar. Quando chegar a hora, de repente, nesse dia, nessa conversa, o teu filho só precisava, você sabe do quê? Um abraço. Ele vai falar que ele está na prostituição, que ele está vendo o vídeo, que ele foi aqui, que ele faz isso, que ele faz aquilo, lá, lá, lá. E você abraça ele e fala assim, filho, a mãe vai orar por você. Deus te guarde. Boa noite. Bom dia. Bom trabalho. Mas para a gente conseguir isso, nós temos que estar num nível violento. Mas aí, eu creio que é nesse lugar que Deus quer nos levar. Então, se não pedir a tua opinião, você de boquinha fechada será um poeta, irmão. Porque você vai estragar todo aquele ambiente. Não, mas eu não podia perder a oportunidade de falar, pastor, porque tá, não, você perdeu a oportunidade de ficar quieta. Escuta o que eu estou falando. Nesse momento, você perdeu a oportunidade de ficar quieta. Quando Deus me deu esse entendimento, que o coração, que a boca fala o que o coração transborda, me ajudou muito nos atendimentos, no pastoreio, porque agora eu deixo a pessoa falar. Vou até dar uma dica para você. Você facilita o meu trabalho quando você fala bastante, porque você coloca a tua vida na mesa. Você coloca a tua vida diante da nossa vida, então fica fácil. Porque se a boca fala, o coração transborda. E se a Bíblia não mente, que ela não mente, quanto mais eu te ouço, mais você vai colocar a tua vida na minha presença. Para que eu vou ficar perguntando, orando, te repreendendo? Deixa eu colocar a vida primeiro. Então tem atendimento, a gente escuta. Meia hora, 40 minutos, só fala. Fica de boa. Deixa eu falar. Porque a boca fala que o coração transborda. Então eu preciso ser tardio para falar e pronto para ouvir. Porque eu estou colhendo informação. Para depois, quando Deus der a direção e quando eu for perguntado, pastor, e agora? O que o senhor acha que eu faço? Aí você foi acionada. Não é que não é nunca para você falar, mas você vai ser acionada. Ou por Deus ou pelos homens. Agora é a hora de falar. O problema é a precipitação. Ele não está falando para você não falar. Está falando para você ser tardio para falar e pronto para ouvir. Ele não está falando assim, ó, seja pronto para ouvir e fique com a boca fechada. Não, seja tardio. Você vai falar, mas na hora certa. Você vai falar. Mas no momento que chegar a tua vez no assunto. No momento que te perguntarem, viu, pai, mãe, pastor, irmão, amigo, agora que eu te falei tudo isso, você tem um conselho? Você pode me falar alguma coisa? Aí você entra em cena. Mas para de ser o chatão da história e roubar o assunto, silenciar o negócio. Tem uns assuntos que você sabe o que a pessoa vira? Tem um homem aqui em Duartina que ele chamava um outro homem de espalha-roda. Porque a pessoa fica chata demais, gente. Então ele falava assim: ah, o fulano, aquele lá nós chamamos ele de espalha-roda. Aqui não é nem espalha, né? Em Duartina a gente espalha mesmo. Aquele lá é o espalha-roda. Por que o espalha-roda? Porque tem 5, 6, 7 pessoas conversando. Aquele cara chega, ele domina o assunto, só ele fala. Então, quando vê que vai chegando, vai dispersando. Gente, tem que ir, até amanhã, obrigado, tal. Acabou, espalhou a roda. Porque o chato chegou. Então, para de ser espalha-roda. Para de ser aquela pessoa que você chega e fala, ah, não. Agora só ela vai falar. Acabou a graça. Estava tão legal até ela chegar. Nos tornamos inconvenientes. Nos tornamos pessoas que as pessoas não querem por perto.
Porque só você fala, só você sabe, só você tem assunto, só você tem razão, só você ensina. As tuas experiências são as mais tremendas do universo. É quase um Deus. Aí chega na roda, tem 5, 6 pessoas falando, trocando ideia, dialogando. Aí você traz ali um negócio, um monólogo, só você fala. Porque você é Deus. Agora eu tenho para falar coisas que vocês 5 têm que ouvir, porque eu vou resolver o problema de todos vocês. Espalha a roda. Então, em nome de Jesus, espera perguntar a tua opinião. Próximo. Tem próximo ainda? Tem próximo. Te pedir opinião, seja pronto para ouvir e agir para falar. Contabilize os excessos e terá as respostas para as faltas. Isso aqui também é muito sério. A gente, nesse mesmo versículo de Isaías, no começo está assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, esse versículo, esse começo, ele vai servir para isso. Contabiliza os excessos que você vai descobrir as faltas. Não tem como. Tinha um outro rapaz de Duartina que falava assim: tudo que a gente desperdiça faz falta. E é verdade, porque se chegou na tua mão, era para você usar. Mas se você for ver numa tradução do Filho Pródigo, fala assim que ele desperdiçou a herança com as prostitutas. Então ele desperdiçou e depois fez falta. Porque ele gastou dinheiro naquilo que não era pão. Aí depois ele foi fazer o quê? Desejar comer a comida dos porcos. Que é o que nós passamos muitas vezes. O que é desejar comer a comida dos porcos? Aí está numa situação tão deprimente que você fala, cara, que ponto que eu cheguei? Comendo igual um porco, para mim estaria bom. Mas você era filho. Ele tinha lá finas refeições. Ele estava na casa do pai, mas ele se faz órfão. Ele vai embora de casa, porque ele está com o bolso cheio. Ele fala, agora eu vou arrebentar. Mas, de repente, ele chega numa situação onde ele deseja comer comida de porco, porque ele gastou naquilo que não era pão. Então, se nós formos contabilizar as faltas da vida do filho pródigo, é só nós olharmos os excessos que ele cometeu. Então, na minha vida e na tua vida, às vezes nós estamos reclamando de algumas faltas, mas veja os excessos que você cometeu. Eu falei aqui em alguns lugares do mês passado que nós passamos um mês um pouco mais apertado, por quê? Porque nós investimos um dinheiro da igreja em algo que não era pão. E o que não é pão? Não é só uma comida, é algo que Deus não está no negócio. Você gastou em algo que Deus não está nesse negócio. Então isso vai te fazer falta. Nós compramos uma mesa de sinuca e uma mesa de ping-pong para a igreja fora da hora. Não era nem para ter comprado, não sei se ia chegar uma hora. Mas eu me empolguei, não a pastora, é eu. Eu me empolguei com uma movimentação dos jovens, não, que se tiver a mesa, a gente vem no culto, lá, e gastei. Fui lá, quase 5 mil reais, 4 mil reais. Com o pula-pula deu 5 mil, mas o pula-pula está uma benção que as crianças estão usando, eu creio que foi de Deus. Mas as outras coisas, agora a mesa de ping-pong também a gente está usando para a gente brincar de manhã, fazer o nosso exercício e tal, também está uma benção, mas não é isso o assunto. Não adianta a gente ficar adaptando. Ah, mas foi bom, né, pastor? Porque a sinuca você gosta, você joga de vez em quando, o ping-pong agora está servindo para vocês treinarem aí, para o corpo da pastora, para o seu corpo. Não é isso. Para de adaptar o teu pecado. Para de trazer uma capa e espiritualizar aquilo que pecou. Pecou. Eu pequei. Não errei, pequei em comprar essas mesas quando eu comprei. Não foi nenhum erro, foi um pecado. Por quê? Porque Deus não me mandou fazer nada. E eu fui na minha alma, eu fui naquilo que eu achava que tinha que fazer, eu entrei na conversa dos meninos e fui lá e comprei. Ah, o pastor só errou. Não, eu pequei. Porque eu investi o dinheiro da igreja naquilo que não era pão. E depois chegou os outros compromissos da igreja e da nossa própria vida e fez falta. Aí eu tive que acionar, pedir uma oferta aí, alguns irmãos ajudaram para a gente poder ser suprido. Então, além de eu ter errado e pecado, ainda eu trago consequência para os outros. Ainda isso tem estilhaço. Então, graças a Deus que alguns irmãos nos socorreram.
e tá tudo bem. Esse mês agora, redondaço. Pagamos os cartões, está tudo tranquilo, tudo assim, porque agora nós estamos gastando no que é pão. Então, você quer entender por que você está numa escassez em certa coisa da sua vida financeira? Pode rastrear, ver a besteira que você fez. Se está fazendo falta, você fez besteira. Se você está encaixado no reino, se você é filha, filho de Deus, está encaixadinho, dizimista, ofertante, está redondo com a vida e está no momento de escassez, pode ter certeza, você gastou naquilo que não era pão. Ou você está passando alguma prova, alguma luta, que aí Deus vai te esclarecer. Mas, no geral, irmão, você tinha o dinheiro para aquilo, mas nós fazemos o que nós queremos. Então, eu já estava com o dinheiro do cartão. Esses 4.000 reais era certinho. Nós compramos as outras coisas da igreja, estamos investindo no encontro dos filhos, tudo isso é pão. Nós já pagamos quase toda a chácara, vê se fez falta. Por quê? Porque Deus está no negócio da chácara. Eu mandei a R$ 150 antes de ontem. Falta só R$ 300 para pagar os 2.400 da chácara. Não fez falta nenhuma. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Nós já compramos travesseiro, já compramos cobertor, já compramos um monte de coisa. Está pagando, está uma benção. Por quê? Porque isso é pão. Deus está no negócio, falando, investe nisso, eu estou nesse negócio, eu estou nesse evento, eu estou nesse encontro, e eu quero que vocês façam um negócio bonito aí. E será feito em nome de Jesus. Então, isso sim tem uma direção de Deus, tem uma ordenança de Deus, tem uma assinatura de Deus. Eu estou gastando naquilo que é pão. Não está fazendo falta. E nem vai fazer. Porque nós temos muita coisa para comprar até novembro ainda. E Deus vai dar graça para a gente comprar todas elas. Porque Deus está nisso. O que eu estou falando é que aquilo que eu fiz, Deus não está nesse negócio, então não adianta. Agora você ficar espiritualizando. Agora, se você está numa guerra financeira, se você está numa prova financeira, aí Deus vai te esclarecer. Aí é um outro assunto. Eu não estou fechando aqui falando que tudo é isso. Pode ser que você esteja numa prova. Pode ser que Deus esteja permitindo você passar por alguma coisa. Agora, você vir falar para mim que o gás da segunda-feira você não comprou, que era R$ 120, porque você está numa prova, ou porque você não está sendo suprida, e você gastou duzentão sábado em pizza e lanche, aí você gastou no que não é pão, irmão. Aí complicou. É disso que eu estou falando. A compra que você não conseguiu fazer completa no mês, porque você comprou roupa e calçado que você não precisava, porque às vezes a gente pensa que a gente é uma centopeia, né? Mulher mesmo, falo, cara, será que é uma centopeia? Porque eu não sei. Porque tanto sapato, tanto calçado, eu sei, mulher é mais complicado. E tem rasteirinha, e tem sandália, e tem bota, e tem chinelo, e tem tênis, e tem. O homem é um tênis e um chinelo, um sapato, acabou. É muito mais simples. Eu criei filho homem. Era um tênis por ano, 2 calças jeans, 4 camisetas. E um moletom na época do frio. Acabou. Agora, se eu tivesse uma filha mulher, aí enrolava, né? O Matheus ia o ano inteiro com o mesmo tênis na escola, de boa. Nunca falou para mim, pai, de novo esse tênis? Ele já sabia que era aquele lá mesmo. Calça 2. Não rasga, hein? Agora, a mulher a gente sabe que é mais difícil, mas você é uma centopeia? Você só tem 2 pezinhos, mano. Então, em nome de Jesus, aquela tentação infernal, quando chega a oferta relâmpago da Shein, ou da Shopee, ou da Temo, ou da não sei da onde, deleta aquilo. Tira esse aplicativo, só entra lá no negócio quando você estiver precisando de alguma coisa. Você está numa zona de risco. Porque você está lá com o celular, os caras vão meter coisa na sua cara. Vai chegar aquela sandália, a coisa mais linda do mundo. Que o coração chega a palpitar. Saliva a boca. Você já sente pisando naquilo. E aí você entra lá e fala, ai, parcelado em 10. Só que a parcelada em 10 é essa sandália, mais a outra, mais a outra, mais a outra, e você está gastando do que não é pão. E daqui a pouco vai fazer falta. Então, você quer entender as suas faltas? Procure os seus excessos. Você fica tentando solucionar as coisas de trás para frente. Não é aqui que está o problema, é no excesso. Então, acerta a tua vida no excesso. O que eu estou gastando? Eu preciso parar. Preciso sentar. Preciso ver. E aí você vai acertar essa vida. Você não pode comer pizza e lanche toda semana. Não pode. Encare isso de frente. Ai, pastor, mas eu trabalho a semana inteira, eu mereço. Você pode até merecer, mas você não pode. Você pode comer uma vez por mês. E você vai ter que educar os teus filhos, você vai ter que falar com a tua esposa, com o teu marido. Amor,
Príncipe encantado. Pizza nessa casa nós só podemos uma vez por mês, porque as outras 3 semanas está sendo excesso e está fazendo falta. Pastor, mas isso não é o espírito de miséria? Espírito de miséria é o que você está vivendo. Devendo, com o nome sujo, cartão atrasado. Isso é espírito de miséria. Comer pizza uma vez por mês e pagar as contas em ordem é prosperidade, irmão. Nós confundimos, nós achamos que é bonito ver a motinha na frente de casa buzinando ou descer com o carro na pizzaria. Ó, foi na pizzaria de novo. Estão na prosperidade e está na miséria. Está entrando no espírito de miséria pela falta de vigilância dos excessos. Prosperidade é você ter um controle sobre aquilo que você não pode fazer e você vai fazer então uma vez por mês, 2 vezes por mês, o tanto que Deus está te dando agora de recursos para fazer e você vai aplicar o dinheiro daquela pizza numa água, numa luz, num gás, naquilo que é necessário dentro da tua casa. Aí você é uma pessoa próspera. Você vai pagar a fatura do teu cartão. Mas eu não posso comprar uma sandália trabalhando o mês inteiro? Você pode comprar até a Azaleia. Eu nem sei se existe ainda essa marca. A Arezzo, compra o que você quiser, só que quando você tiver dinheiro. Não por carência, não por ansiedade, não por depressão, não para suprir uma necessidade de uma falta de alguém que você gostaria de um abraço. Às vezes uma sandália, você sabe por que você compra uma sandália? Para ela te abraçar. Porque você queria um abraço do teu esposo, do teu filho, você queria uma palavra de apoio, mas aquela sandália, naquele momento, ela te traz um alento. Você pode ver, dá uma satisfação na hora que você clica e aparece assim, confirmado. A pastora faz festa. Ela fala assim, confirmou, amor, comprou, deu tudo certo. Entendeu? É a primeira alegria. Aí depois, às vezes, nós estamos aqui, um barulhinho no portão assim. Ah lá, acho que chegou a Shein. Ah lá, acho que chegou a Shopee. Vai lá ver. Ah lá, o correio tá chamando. Aí chegou os pacotes. Ela tá aqui, ela faz festa. Aí ela abre a caixa. Por quê? Porque às vezes ela pode estar livre só para estar comprando. Mas às vezes pode ter uma carência no coração dela que ela está suprindo com a alegria daquele momento que ela compra e naquele momento que chega as coisas. Eu não estou falando que ela está assim, mas pode estar em alguma área com uma deficiência, com uma carência. Então, de repente, ela estava esperando um abraço meu, que ela não recebeu. E aquela sandália naqueles 2, 3, naquele tempo que ela analisa ali a sandália, se é bonita, se é feia, mostrando para mim, põe no pé, tira no pé, está abraçando ela. E aí ela vai ser incentivada a gastar, a comprar de novo. Porque aquilo traz um prazer. Aquilo trouxe um alento, trouxe um abraço. Então, em nome de Jesus, ore. Senhor, me ajuda a sair de todo tipo de destempero, sair de todo desequilíbrio, dízimo, oferta. Às vezes o pessoal fala assim, pastor, infelizmente, eu queria tanto, fecha até o olhinho assim, fala assim, mas eu queria tanto, pastor, mas tanto, 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 tanto dizimar, mas eu não consigo, porque eu preciso comprar uma sandália. Pastor, me entende? Claro que eu te entendo. Posso continuar assistindo? Pode. Posso ir no encontro dos filhos? Pode. Posso fazer parte do ministério? Pode. Não tem problema nenhum. Agora é você com Deus. Porque você está gastando o teu dinheiro naquilo que não é pão. Dízimo não é teu. Por isso que é roubo. Por isso que está falando lá, roubais ao Senhor. Por que roubou? Eu trabalhei, o dinheiro caiu na minha conta, como que eu estou roubando? Porque aquilo não é teu. Se a gente entendesse por que é roubo, a gente já começaria a dizimar agora. Porque cai R$ 1.000 na minha conta. R$ 100 não é teu. Simplesmente isso. Quando você lança a mão daqueles R$ 100, você está tendo pelo menos 2 problemas sérios. Você está praticando roubo, porque aquilo não é teu, e você está comendo a semente, você está impedindo de plantar para guardar os 900 que vai ficar na tua mão. Pastor, meu dinheiro some. Cai na conta meio-dia, 11h30, não tem mais nada. Meia hora para trás, já eliminou. E na verdade é isso mesmo, porque quando cai meio-dia, já está com o cheque especial esperando para cobrir, os cartões com a fatura estourada, então caiu meio-dia, 11h30, já acabou. Não tem mais nem um centavo. Ô, irmão, como que tá a sua vida? Tá dizimando? Ah, não dá. Não, se eu dizimar, pastor, aí acabou
mesmo. Eu já não estou conseguindo pagar, agora como é que eu vou fazer? Aí a pessoa fica numa manifestação de roubo, fica comendo semente e quer acertar a vida espiritual. Não vai acertar. Complicado de acertar. Aí o que o apóstolo Hélio tem ensinado? Vamos orar por misericórdia. Entre em contato com ele para você ver. Fala, pastor, apóstolo, minha vida financeira está uma bagunça. Primeira pergunta que ele vai fazer: como você está nos princípios? Dízimo, oferta, primícia, oferta nas festas. Ah, não consigo nada. Não participo de nada. Tá bom, irmão. Então vamos orar para o Senhor ter misericórdia e fazer com que você se encaixe nisso. Agora liga para ele, fala que você está com um problema financeiro. Como tá, pastor, apóstolo? Estou dizimando, ofertando, primiciando, participo das festas. Ele vai falar o que para você? Então tá fácil. Só vamos repreender esses demônios que as coisas tá tudo em ordem. Então para ele repreender demônio é fácil, porque nós estamos encaixados no princípio. Agora, clamar por misericórdia, porque o que ele entende? Eu acho que ele entende, né? Ele nunca me falou isso. Cara, se você não está conseguindo nem obedecer no básico, agora é só a misericórdia. Porque como que vai destravar essa vida financeira tua? Agora, se você está encaixado nos princípios, aí tá fácil. Demônio, solta a finança de tal pessoa, em nome de Jesus. Acabou. Não vai ter impedimento, porque nós estamos encaixados. Mas estamos gastando naquilo que não é pão. Estamos insistindo em fazer a mesma coisa, porque nós precisamos desse alento que às vezes o dinheiro traz, que é uma compra, um passeio, uma comida que você não pode. Se você puder, repita comigo aí na sua casa, fala assim: existem coisas na minha vida que eu não posso comprar. E em nome de Jesus, eu quero ser liberto. Amém? Vamos para frente então. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu acho que acabou, mas não tenho certeza. Ah, tem o último. Não tenho tempo. Esse não tenho tempo, ele é bem comum também no nosso meio, né? A gente fala, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para isso. Só que aí depois você vê, a mesma pessoa que fala para você que não tem tempo, ela te manda uns 10 vídeos de Instagram que ela viu do fulano fazendo não sei o quê, do não sei o quê. Aí eu olho e falo assim, ué, mas não tem tempo? Para ver, para selecionar 10 vídeos para mandar para mim, ela deve ter sido uns 300. Porque esses 10 aqui foram os mais interessantes, os mais engraçados, que ela achou que ela devia compartilhar comigo. Mas para me mandar 10, assistiu 300, 200. Aí para assistir 200 vídeos é longe, demora. Mas não tem tempo para orar, não tem tempo. Irmão, você está conseguindo assistir os vídeos do Oséias? Não tem tempo, pastor. Minha vida está uma loucura. Aí ela descarrega a loucura. Porque eu levanto às 4 horas da manhã, eu vou dar comida para as galinhas, que nem a irmã Angélica, ela tem galinha, eu vou dar comida para as galinhas, depois eu vou dar comida para os porcos, depois eu vou dar comida para o cavalo, depois eu vou fazer o chá, depois eu vou fazer o café, depois eu vou fazer... Se a irmã Angélica quiser dar desculpa, eu já fui na casa dela. Pensa numa mulher que tem desculpa para dar, porque lá tem trampo. Mulher tem galinha, mulher tem a chácara, mulher tem carpia, mulher tem que cuidar da casa, a casa é grande, suja fácil porque é terra em volta, então desculpa para ela não faltaria. Mas ela vai ter que decidir. Nessa hora que ela está aqui sentada das 7h30 até agora, se for na casa dela, se a gente pudesse entrar na casa dela agora, você vai ver que tem um monte de coisa para ela fazer, eu tenho certeza. Mas ela decidiu gastar o tempo dela aqui. E depois ainda ela vai ouvir apóstolo, vai ouvir outra coisa, porque ela está atrás de ver o que ela vai fazer da vida dela. Então, esse negócio de não tenho tempo, precisa ver se nós não temos tempo ou se nós não queremos aplicar o nosso tempo naquilo que é para ser aplicado. Porque tem tempo de ver o Instagram, tem tempo de ver o Facebook, tem tempo de ver os reels, os shorts, as calças, as bermudas, tem tempo de ver tudo. Mas não vê o vídeo, não vê o Oséias, não entra num culto de quinta-feira do ministério, você que congrega com a gente, não entra num culto de domingo, não dá pra fazer nada. Entendeu? Exatamente. Então, como é que vai fazer? Tempo é prioridade.
O que você vai dar prioridade para o tempo que você tem? Isso vai fazer toda a diferença. Então, se você assiste muito vídeo lá do negócio, pastor, mas eu não posso ouvir, eu não posso assistir um vídeo do Instagram? Pode. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Se isso está te roubando um tempo precioso que você iria se expor àquilo que é pão, então é melhor você não assistir. Agora, se você tem tempo para as duas coisas, assista. É lícito? Assista. Convém? Assista. Com conteúdo, né, interessante, que tem pouca coisa também ali. Infelizmente, não tem muito pra onde ir, gente. Esse tempo atrás eu tava lá naqueles negocinho do YouTube, aí aparece lá um cara caindo lá da janela e não sei o quê. Aí você vai para outra coisa, o gato foi subir e caiu, não sei o quê. Aí fica, cara, você fica ali, você roda cento e poucos vídeos daquele ali, eu abandonei. Porque é gostoso ficar ali. Você dá risada, você distrai, é interessante. Mas eu não tenho tempo para isso. Não dá para eu fazer isso. Não está me fazendo bem aquilo. Então o que acontece? Para. Simplesmente não mais. E acabou. Então nós vamos ter que tomar uma decisão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso é para tudo. Aí a gente pega as demais coisas primeiro, do jeito que a gente quer, e não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Nós fazemos a coisa de ponta cabeça de novo. Nós podemos chamar hoje a aula do Oséias, o crente morcego. Está sempre fazendo as coisas de ponta cabeça. Então gasta no que não é pão, está de ponta cabeça. Não busca em primeiro lugar, mas vai lá por último, está de ponta cabeça. Tudo que nós falamos aqui é tudo crente morcego, está sempre de ponta cabeça. Você precisa ficar em pé. Nós precisamos ficar em pé para a gente poder fazer as coisas na prioridade que Deus manda. Então, não obedece, sacrifica, crente morcego. Tudo que nós falamos, se a gente for ver, eu creio que vai encaixar, porque nós estamos de ponta cabeça. O senhor está falando, viu? Você não é morcego, querido, fica de pé. Vive com a cabeça para cima, faz as coisas na ordem, faz as coisas do jeito que tem que fazer, em nome de Jesus. Então, esse negócio de não tenho tempo, dá uma checada, dá uma olhada se você não tem tempo ou se você está sendo roubado no seu tempo. Se você não tem tempo, ou se o adversário está devorando o teu tempo, está devorando uma porção da tua vida que você deveria fazer uma coisa que realmente faz sentido para aquilo que você está buscando. Porque se estabelece uma incoerência. A gente traça uma rota, fala que a gente quer chegar num destino. E aí você faz uma coisa totalmente fora. Fica incoerente onde você quer chegar com aquilo que você está praticando. Isso é aí por quê? Porque não tem tempo. Porque não tem tempo de você fazer aquilo que você tem que fazer. Aí você não vai chegar lá nunca. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a estar aí colocando a nossa vida em pé e acertando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe. Amanhã temos mais alguns temas aí para estar discutindo em nome de Jesus Cristo. Ore pela minha vida, ore pela vida da pastora, pelo ministério. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Abraço.